Meus amigos, boa tarde. Como estão vocês? Tudo bem? Estamos aqui outra vez, só que agora com um novo trabalho para apresentar para vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Nós vamos começar aqui o estudo de uma obra bem curtinha do Emmanuel também, que está no título aí já aparecendo no rodapé da página, chamado Hora Certa, e que traz pensamentos muito relevantes para o nosso dia a dia, né? Temas como, por exemplo, convite fraternal, confia em Deus, apelos da vida, abençoa e segue, tribulação e trabalho, né? Cura do mal, desprendimento. Então, são temas assim que o Emmanuel reuniu nesse livro. E ao contrário do outro que nós estudamos, esse aqui tem apenas 20 capítulos. Então, vai ser um estudo bem rápido. Tenho certeza que vocês vão gostar. E eu sempre me baseio nas obras do Emmanuel, do André Luiz, para dar segurança para aquilo que a gente fala aqui, não é isso? Afinal, nós estamos falando em nome da doutrina espírita e é importante ter uma base sólida para falar, né? Lembrando aí, para aqueles que gostarem do canal, se inscrevam, compartilhem. Eu lembrei sempre eu esqueço de falar isso para vocês. Compartilhem o vídeo que vocês assistiram, se gostaram, lógico, né? Com seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso ao canal e o canal ganhar relevância. E o YouTube poder mostrar esse vídeo, ou os vídeos, né, que serão gravados, para mais pessoas, né? Ou que possam assistir os vídeos anteriormente gravados, né? Deixe aí o seu like, então, e se inscrevam no canal, né? Vai aparecer aqui uns lembretinhos para vocês daqui a pouco aí. Tá bom? Vamos aos trabalhos, porque nós vamos hoje apenas, e apenas não é bem a palavra, porque é um trecho de todos que nós vamos ler, em comparação, digamos assim, é um pouco mais longo, né? Que é o prefácio do livro, do porquê esse livro se chama Hora Certa. Nós vamos entender já já. Por isso que eu não me antecipei, não falei muito sobre ele. Eu só falei dos títulos porque eu queria deixar para que vocês, juntos comigo, né, conosco, entendêssemos o porquê desse prefácio e o porquê deste livro, né? Tenho absoluta certeza que todos irão apreciar essa obra do Emmanuel aqui. O livro está aqui, ó, mas ele vai aparecer, como eu sempre faço, ao ladinho ali dos nossos comentários, para aqueles que quiserem buscar o livro em alguma livraria ou então lá na Amazon, né, podem buscar que eles vão encontrar, tá bom? Vamos aos trabalhos? Então, olha lá. A letrinha está um pouco pequena, porque senão ficariam muitas e muitas páginas, então, mas eu vou ler aqui junto com vocês e a gente vai comentando parágrafo a parágrafo, tá bom? Não vamos ler tudo e voltar, porque senão daí demoraria demais e o vídeo não tem esse objetivo, né? Então, o que fala o Emmanuel? Hora certa. As ocorrências difíceis da vida terão acaso um momento previsto para emergirem dos arquivos do tempo? Pergunta. Os acidentes e as desencarnações violentas serão esquematizadas segundo as dívidas das criaturas humanas em existências passadas e conforme o imperativo dos resgates respectivos do presente? Outra pergunta, né? Então são perguntas que às vezes a gente faz mesmo. Nossa, será que esse acidente, essa desencarnação violenta que aconteceu com um familiar, um amigo meu, estava previsto? Foi de acordo com o que estava planejado? Foi de acordo com as dívidas? Tem relação com as dívidas que aquela criatura tinha de existências passadas, né, que foram trazidas como resgate no presente? Então, são essas perguntas que a gente se faz no dia a dia. Então o Emmanuel fala: amigo, as suas perguntas são idênticas às
as indagações de numerosos companheiros, sugerindo-nos a imersão nos estudos do karma, ou lei de causa e efeito. O karma, né, para aqueles que não sabem, né, é uma teoria hinduísta que é muito parecida com a teoria da lei de causa e efeito. Né? Por isso que alguém fala, aconteceu aquilo com aquela pessoa, é karma dela. Mas esse karma dela vem da religião hinduísta, que preconiza também, estuda, eles também acreditam na reencarnação, um pouco diferente da doutrina espírita, mas acreditam, e acreditam que também tudo aquilo que acontece de bom ou de ruim com aquela criatura tem a ver com o que ela fez no passado, né? Daí o Emmanuel continua: entretanto, os princípios de causa e resultados, ou causa e efeito, tanto faz, né? Nas manifestações que lhes dizem respeito, sofrem muitos agravantes e atenuantes no transcurso dos dias. Essa parte aqui, gente, é bem importante, porque sempre a gente pensa, fala, não, é um negócio pré-determinado, tá? Eu vou ter esse problema, eu vou nascer, sei lá, eu vou ter um AVC com 40 anos de idade, ou vou perder um filho, uma esposa, um marido com 50 anos de idade. Não tem atenuante para isso? Tem atenuante, ele está dizendo aqui, ó. Sofrem muitos agravantes, não só tem atenuante, tem agravante também. Sofrem muitos agravantes e atenuantes no transcurso dos dias, não é dos séculos, dos dias, de acordo com as renovações, no caso dos atenuantes, né, ou desregramentos de cada companheiro da humanidade. Então, nós podemos mudar o nosso destino? Podemos atenuar as nossas dívidas? Podemos. Trabalhando no campo do bem, procurando ajudar o próximo, servir o nosso semelhante. Isso vai atenuando as nossas dívidas. Agora, também se a gente, em vez disso, já tem dívida, vem aqui, agrava a dívida, com mais violência, com mais dissabores, com mais dissensão, com mais problemas, com brigas domésticas, briga com amigo, com família, aí vamos agravar, eu só estou dando exemplo, né, gente, no ar assim, né? Nós vamos agravar aquelas situações que nos fizeram trazer a atual existência já com algum débito. Então é como a pessoa que está com conta negativa no banco e continua dando cheque. Não tem jeito, a conta negativa vai aumentar, né? Mas Deus, na sua bondade soberana, né, justo e bom, sempre busca atenuar para nós, para que a gente não tenha que pagar a conta tudo de uma vez, porque se tivesse que pagar a gente não aguentaria mesmo, né? Então ele diz assim, olha, esse estudo, né? Isso nos exigiria tratados especiais em torno do assunto dos quais, aliás, já se incumbem nobres mentores da ascensão espiritual reencarnados no mundo. Olha o que o Emmanuel está dizendo, hein? Esse livro, acho que se não me engano, foi escrito em 1986. Então vocês vejam, ele já falava que nessa época existiam nobres mentores do plano dos espirituais superiores reencarnados no mundo estudando essa matéria. Tá certo? Bom, vamos em frente. Neste sentido, pedimos vênia, ou venia, não sei como fala isso, vênia, né? Aos amigos que nos aguardam a palavra para recorrermos às lições práticas da natureza. Ou seja, me desculpem, mas eu não vou conseguir entrar no caso individual de cada um. Mas eu vou recorrer a lições simples e práticas da natureza para tentar explicar o que nós estamos pensando. Então ele diz assim, toda semente, aí preste atenção nessa parte, ó, toda semente que plantamos nos responderá em hora certa, título do livro, com a produção que se lhe vincule à espécie, né? Então, vamos lá. No entanto, ponderemos,
O tempo gasto pela bolota a fim de apresentar o carvalho nascente não é o mesmo despendido pela semente de laranjeira, da laranjeira mostrá-la ao berço, né? Então, quer dizer, uma árvore gigantesca como o carvalho não vai crescer no mesmo tempo que uma laranjeira, que vai dar fruto muito antes que o carvalho atinja uma altura inimaginável, né? A plantação de cidra não premia o pomicultor com os frutos esperados em processo idêntico ao do alface. Também é fácil de entender. Podíamos, no lugar da cidra, pensar numa videira, numa uva, né? Se você planta uva, tem que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei, para dar a primeira safra e tal. Já o alface plantou, semanas depois está lá colhendo alface, né? A mesma coisa ele diz que no capítulo das flores, o bulbo da amaryllis não entretece a auréola colorida que o distingue do mesmo número de semanas em que o plantio de cravos nolos oferece a contemplação. Então ele pegou 2 exemplos de 2 flores conhecidas, né, o amaryllis e o cravo, e falou, olha, os 2 não nascem, não crescem, não dão flores no mesmo período de tempo, né? Cada elemento do mundo vegetal tem a hora exata de se desenvolver, germinar, florir ou frutecer, no caso das frutas, né? Então, olha que bonito que ele está nos falando aqui. Então, ele diz assim, este livro simples não tem a pretensão de resolver os problemas de botânica, porque alguns podem estar pensando, ué, o que é isso? Comecei a ver um vídeo aqui da doutrina espírita e agora estamos falando de carvalho, cidra, né? Flores, será que é uma aula de botânica? Não, não é. Então ele continua dizendo assim, todas as páginas que o constituem expressam a necessidade de preparar-se o coração de modo a receber com êxito as sementes de amor e paz, luz e renovação que nos foram confiados pelo celeste pomicultor Jesus Cristo. Entenderam? Ou seja, essas páginas que nós vamos estudar têm como objetivo fundamental preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito, preparar a nossa alma, de modo a receber adequadamente, com êxito, ou seja, com sucesso, as sementes de amor e paz, luz e renovação, que nos foram confiados pelo celeste pomicultor, nosso Mestre Jesus Cristo. Então, o livro tem esse objetivo, nos preparar para receber essas sementes, para que elas possam germinar, como fala aqui no capítulo anterior, para que elas possam se desenvolver, germinar dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma e poder dar frutos ou flores, tá certo? Para nós mesmos, para a humanidade, para aqueles que estão ao nosso redor. Com o quê? Com as sementes que Jesus planta nos nossos corações todos os dias, mesmo que a gente não o saiba, né? Então ele faz uma comparação ali. O lavrador limpa a eira, esmonda o solo, né? Cavoca o solo lá, né? Retira pedras e espinheiros, espalha adubos e promove a irrigação para que a lavoura produza a benefício da comunidade. Então o que faz o lavrador? Vai lá, prepara, né? Ara o terreno, remove pedras, remove espinheiros, ervas daninhas,
Deixa o terreno preparado. Por que ele está tentando falar aqui sutilmente para a gente? Que não é qualquer terreno que você vai plantar que vai produzir. Porque ele tem que ser preparado, convenientemente preparado. Em outras palavras, se a pessoa não tiver querendo receber as sementes de amor e paz que o Cristo nos dá todo dia, elas não vão frutificar, elas não vão germinar no nosso coração. Só isso. Elas vão cair como na parábola do semeador, do próprio Cristo. Vão cair em terreno ruim e não vão frutificar, não vão germinar, né? Mas o que cair em terra boa, estas sim irão germinar, né? Então, ele vai para quase conclusão aqui, né? Para assimilarmos os ensinamentos de Jesus na gleba de nossas próprias almas, é preciso agir à maneira do lavrador. É o que eu estava dizendo. Temos que preparar o terreno, preparar os nossos corações, abrir o nosso coração para poder receber essas informações e sementes divinas. Muitas pessoas, às vezes, querem acesso a segredos celestiais e não fazem esforço mínimo de preparação. Não tem jeito, não tem como. Ninguém é promovido a santo da noite para o dia, nem aberto às revelações espirituais, se a pessoa não se esforça, não pratica o bem. Não existe isso. Não existe. Isso é só em filme de Hollywood mesmo, né? Então ele conclui dizendo: e as páginas despretensiosas deste volume representam unicamente o nosso esforço na preparação de nossos raciocínios e sentimentos, para que as sementes do Evangelho do Senhor não hajam chegado até nós em vão. Emmanuel, Uberaba, 15 de outubro de 1986. Essa última parte é fundamental, gente. As páginas desse volume, que ele diz despretensiosas, mas nós sabemos que não são despretensiosas, né? Despretensiosas para ele, mas são muito preciosas para nós, né? Representam unicamente o nosso esforço. Olha bem, esforço. Não é o cometimento, não é já a realização, o nosso esforço, né? Exige esforço, como o lavrador lá, na hora que ele está lavrando a terra, exige esforços grandes, o suor, às vezes máquinas, às vezes tração animal, para conseguir tratar a terra, né? Na preparação do quê? Dos nossos raciocínios e sentimentos. O que ele está falando? Inteligência e coração, que são as duas asas que são a sabedoria e o amor, que nos levarão à ascensão espiritual. Para quê? Para que ele faz isso, esse pedido, esse esforço na preparação dos nossos corações e sentimentos? Para que as sementes do Evangelho não caiam em terra ruim, não cheguem até nós em vão. Entendem? Quer dizer, cheguem até nós com o nosso coração preparado para recebê-las. É isso. Esse livro trata da hora certa. Se a hora certa chegou para você ou para mim, nós estaremos preparados para receber a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. Senão, não estaremos e ela não germinará. Nós provavelmente continuaríamos ou continuaremos em erros, em tropeços, que vão nos acarretar cada vez mais débitos e problemas no futuro, obviamente, porque tudo que nós estamos fazendo hoje, nós plantamos no passado. E tudo que nós vamos colher no futuro, nós estamos semeando hoje. Essa é a lei, sem mais nem menos, né? Essa é a lei de causa e efeito. Tudo tem consequência na vida. Agora, pode ser atenuada ou pode ser agravada, dependendo da conduta, da forma de atuar da criatura. Deus está pedindo, né, torcendo por nós, o Cristo também torce por nós, para que a gente possa vencer a nós mesmos
e dar cada vez voos mais longos em direção à espiritualidade superior. Tá bom, gente? Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus. Até a próxima semana, onde nós vamos estudar o capítulo 1 do livro Hora Certa, tá bom? Não deixem aí de deixarem o seu like, em se inscreverem, compartilharem com os amigos, para que o canal vá ganhando relevância e ele possa ser útil para mais corações que possam estar esperando essa dádiva aí, tá bom? Olá, meus amigos, muito boa noite. Meu nome é Túlio, que Jesus os abençoe nessa noite. Estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês uma dessas pérolas de luz trazidas pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, de um pequeno livro chamado Hora Certa, que nós estudamos o prefácio dele na semana passada, né? Então, como eu disse, é um livro bem pequeno, de 20 capítulos, e que traz ensinamentos muito importantes para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão diária, para os nossos pensamentos, né? Lembrando sempre que, se gostarem do conteúdo do vídeo, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal, que é Reflexões Espiritualistas, tá certo? Para que vocês possam receber sempre novos avisos, né? Aperte o sininho lá e recebam novos avisos quando algum vídeo novo for publicado. E a inscrição e o like de vocês é muito importante para que o YouTube possa, de certa forma, mostrar esse vídeo, outros vídeos, né, para mais pessoas que possam ser ajudados com essas lições maravilhosas que o plano espiritual superior nos trouxe, né, através da psicografia do Chico Xavier. São mais de 500 livros que foram escritos pelo Chico, né? E esse livro estava na fila aqui, de algum modo, para falar para vocês, porque é um livro de cabeceira. Então agora esse aqui é um vídeo de cabeceira para vocês assistirem quando quiserem, tá certo? Bom, vamos aos trabalhos. O título de hoje se chama Agora, não depois. Olhe bem onde está a vírgula aí, né? Agora, vírgula, não depois. Né? Vocês já entenderam o objetivo da mensagem, né? Então vamos lê-la com calma aqui e a gente depois tece alguns comentários aí sobre a luz da doutrina espírita, que é o propósito desse vídeo, né? Então Emmanuel fala o seguinte: agora, não depois, nem cedo nem tarde. O presente é hoje, o passado está no arquivo. O futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem a que te determinastes. Se tem alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Se desejas apagar um erro que cometestes, consciente ou inconscientemente, procura sanar essa falha sem demora, sem delongas. Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não relegues semelhante dever ao esquecimento. Na hipótese de idealizares algum trabalho de utilidade geral, não retardes o teu esforço para trazê-lo à realização. Se alguém te ofendeu, desculpa e esquece, para que não sigas adiante carregando sombras no coração. Auxilia aos outros enquanto os dias te favorecem.
faze o bem agora, pois na maioria dos casos, depois significa fora do tempo ou tarde demais. Né? Lembrando que essa mensagem foi escrita lá nos anos de 1986 e o prefácio foi publicado em 15 de outubro de 1986. Então já faz um certo tempinho que foi publicada, mas a mensagem é muito atual. Então, voltando atrás aqui um pouquinho, o que o Emmanuel nos alerta, de certa forma? Ele diz assim: nem cedo nem tarde. O presente é hoje, ou seja, hoje é onde nós temos que realizar alguma coisa. O passado está no arquivo, já foi. Não adianta a gente ficar mais vivendo do passado. Ele já aconteceu, como ele diz aqui, já está no arquivo. Não temos que ficar pensando no passado. O futuro, como diz o ditado, né, a Deus pertence. O futuro é uma indagação, né, ninguém sabe. Mas nós sabemos, através da doutrina espírita, que o que nós estamos colhendo hoje foi o que nós plantamos no passado. Então, se nós fizermos uma boa ação no presente, nós vamos colher essa boa ação no futuro. Então, o futuro é uma indagação? Mas quem vai dirigir em grande parte o que vai acontecer com ele seremos nós mesmos. Tá certo? Em função das ações que nós teremos no nosso dia a dia. Então ele diz o seguinte: para que ele fez essa introdução toda sobre passado, presente e futuro? Para dizer basicamente ou centralmente, né, o que está escrito ali, ó: faze hoje mesmo o bem a que te determinastes. Ou seja, se você tem uma ideia de fazer o bem, não espere nada, faça hoje. Entende? Começa hoje, não espere nada, não espere acontecer, não espere fazer sol, fazer chuva, o dia de amanhã, você se aposentar ou não se aposentar, ou mudar de emprego, mudar de cidade. Não espera nada, não espera os seus filhos crescer, tudo isso é bobagem, gente. Se nós temos que fazer o bem, temos que fazer na hora, hoje, agora. O hoje que nos pertence. O hoje está na nossa mão. Nós conseguimos dirigir o hoje. O passado já foi. Nós não podemos mudar o passado. Mas como dizia o Chico, nós podemos fazer uma coisa boa hoje para que o nosso futuro seja melhor. Então o hoje é que é importante, né? Então ele continua: se tens alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Ou seja, não fica pensando, você tem um plano para fazer algo de bom, faça já. Não espere. Para que procrastinar no campo do bem? Não tem sentido. Porque todo bem que fizermos a outrem será bem feito a nós também. Como também todo mal que fizermos pela lei de causa e efeito também refletirá em algum problema para nós no futuro. Né? Nessa encarnação ou em outra. Se desejas, olha bem, essa parte aqui é importante, ó. Se desejas apagar um erro que cometestes, consciente ou inconscientemente, ele ainda nos dá o benefício da dúvida, né? Pode ter sido inconscientemente, procura sanar essa falha sem delongas. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. Se você ofendeu alguém e está com aquela consciência de culpa, vai e pede desculpa agora. Você não sabe se vai encontrar essa pessoa amanhã, né? Então, se você fez alguma coisa que está te atormentando a consciência, procura resolver essa coisa agora. Ou com alguém, ou com alguma coisa que você fez ou que tenha feito, que a tua consciência está te martelando. Trata de resolver agora, não deixa para depois. Porque às vezes aquela pessoa com a qual você precisa se desculpar está junto com você hoje aqui. Mas pode ser que amanhã ela não esteja. Pode ser que você desencarne, pode ser que ela desencarne, pode ser que vocês
tenham caminhos diversos, né? Uma bifurcação na vida, cada um vai para um lado e depois você não encontra mais aquela pessoa. Então, se cometeu algum erro, fala o Emmanuel, né? Tenta sanar, tenta resolver aquilo assim o mais pronto possível, né? Até para que a gente tenha a famosa paz de consciência, né? A gente possa se sentir melhor conosco mesmo. Mas ele continua dizendo assim: caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não relegues semelhante dever ao esquecimento. Lógico que hoje seria, caso não te sintas na obrigação de mandar um WhatsApp, ou de mandar um e-mail, ou de telefonar para uma pessoa, ou de fazer uma videochamada, seja lá qual a tecnologia que você queira utilizar, não relegue semelhante dever ao esquecimento. O que ele está tentando nos dizer aqui? Porque escrever uma carta era o ato simbólico de você se lembrar de alguém, se dirigir a alguém, um irmão, um amigo, um parente, um familiar, né? Que você estima, que você quer desejar felicidades. Então, não deixa para depois. Se quer precisa mandar um WhatsApp perguntando como aquela pessoa tá, manda hoje. Entende? Usa o teu coração, ponha ele em movimento, sem freios, sem preocupações. Porque todo bem que a gente fizer, nós seremos custodiados por espíritos superiores, amigos, que querem o nosso bem e vão nos ajudar. Então não relegues para depois, né, semelhante atitude. Faça agora. Você tem que dizer para uma pessoa que você ama ela, diga hoje: eu te amo, eu amo você, meu filho, eu amo você, minha esposa, eu amo você, meu marido, né? Meu pai, eu te amo, papai, mamãe, né? Por quê? Porque você não sabe amanhã se você vai estar junto com ela. Então diga hoje que você ama, tá certo? Uma coisa muito assim estranha que aconteceu no passado, né? Eu falo até antes da minha geração, talvez, é que parecia que para os homens só podia falar que amava para uma mulher. Não, imagine. O filho tem que dizer que ama a mãe tem que dizer que ama o filho, e assim por diante. Nós não temos mais essas limitações, né, sociais, assim. Não tem que fazer aquilo que o teu coração mandar, né? Ele continua dizendo: na hipótese de idealizares algum trabalho de utilidade geral, não retardes o teu esforço para trazê-lo à realização. Então, você está pensando em fazer o quê? Eu estou pensando em criar uma creche para crianças que a mãe não tem onde deixar para ir trabalhar. Eu moro numa comunidade, eu poderia na comunidade criar um grupo social para defender mães da violência doméstica. Eu queria criar um grupo para ajudar crianças em situação de risco. Eu quero criar uma ONG para defender os animais, os animais abandonados, ou a violência com os animais. Eu gostaria de ter um trabalho para auxiliar moradores de rua. Qualquer uma dessas atividades, se ela está na sua cabeça, é porque você tem algum compromisso com essa atividade, não é por acaso. Esses pensamentos que aparecem assim, com essas ideias, são sugestões do mundo espiritual para aquilo que nós mesmos nos propusemos a fazer. Entendem? Então elas afloram de vez em quando na nossa cabeça. Então não postergue. Não adianta a gente ficar postergando os nossos ideais, né? Porque todas essas atividades que eu citei e mais muitas outras podem estar na tua lista de atividades, de deveres para essa encarnação, com a qual você se comprometeu antes de reencarnar na presente existência. E talvez numa próxima existência você não tenha as mesmas facilidades que você está tendo nessa, tá certo? De família, de grupo de amigos, de convivência social, de grupo religioso, né?
Não importa a questão religiosa, eu estou citando o grupo onde tá, você encontra apoio, encontra amigo. Então, faça aquilo que o teu coração tá mandando fazer. No campo do bem, todas as atividades são bem-vindas, tá bom? E o Emmanuel continua, já indo para o fim aqui da nossa mensagem, das nossas reflexões, né? Se alguém te ofendeu, olha bem essa, se alguém te ofendeu, isso pode acontecer todo dia com todos nós, desculpa e esquece, para que não sigas adiante carregando sombras no coração. Isso é uma das coisas mais importantes na vida, gente. Você levando mágoa no coração, você levando ressentimento no coração, o maior sofredor é você, não é a quem te ofendeu, é você. Porque você está vibrando negativamente com aquela pessoa e está fazendo mal a você mesmo. E não é só mal psíquico não, ou espiritual, é mal orgânico também. Porque todas as doenças que começam no nosso mundo íntimo, no nosso mundo espiritual ou no nosso perispírito, terminam aflorando no nosso corpo de carne, né? Por uma questão puramente psicossomática. É da lei, isso acontece. A pessoa daí começa a desenvolver gastrite, dor de cabeça, não sei o que, não dorme mais, mas não perdoa, não consegue esquecer uma mágoa. Faz uma prece para Deus, pede para Ele te ajudar, Ele vai te ajudar. Entende? Porque a melhor coisa é você virar o livro da vida todo dia quando você for deitar e apagar as ofensas, esquecê-las. Deixa para Deus. Passa a borracha e começa um livro com a página nova no dia seguinte. Escreva um poema novo sobre a sua vida, um poema de amor, não de ódio, de fraternidade, não de ressentimento. Não é isso? Então é isso que o Emmanuel está nos dizendo aqui, tá certo? Auxilia aos outros enquanto os dias te favorecem. Já falamos disso. Os dias que são favoráveis são aqueles que tudo em nossa volta está sorrindo para nós. Aproveita essa oportunidade, porque não serão todos os dias assim. Teremos dias tristes, teremos dias cinzentos, teremos eventualmente dias com grandes problemas para resolver. Então, se os dias te favorecem, auxilie aquele que está ao teu lado, faça o melhor que você puder aonde você está situado e com quem você está situado. Quando Cristo nos ensinou a amar o nosso próximo, a palavra próximo, o que significa para vocês? É quem está mais próximo. Exatamente isso, não é isso? Então a gente tem que ter paciência com as pessoas, saber entender que cada um está num nível diferente, evolutivo. E se você já tem alguns dias de evangelho, ou de doutrina espírita, ou da sua própria religião, e cristã, que aprendeu a amar a Deus e seguir os ensinamentos de Jesus, você já está com condições de perdoar, você já está em condições de esquecer e de ajudar o próximo. Aquele que mais sabe é quem tem que dar o exemplo, né? E ele termina dizendo assim, né? Faze o bem agora, hoje, pois na maioria dos casos, depois significa fora do tempo ou tarde demais, né? Então, fora do tempo, fora de hora, tarde demais, você já não vai encontrar as mesmas condições, as mesmas pessoas, né? As mesmas facilidades. Faz o bem agora. Hoje é o dia que nós temos que aprender a servir a Deus. Hoje. Não é amanhã, é hoje. É começar no dia de hoje. Não esperar situações particulares ou especiais. Tá certo? Porque nós já as temos na presente existência. Tá bom, gente? Bom, é isso aí. É um vídeo curtinho, não quero falar muito.
Um beijo aí no coração de todos vocês. Bom fim de semana. Meus amigos, muito boa tarde. Que Jesus nos abençoe, que abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez no canal Reflexões Espiritualistas para gravar para vocês um pequeno vídeo de reflexões diárias, semanais, e estamos estudando dessa vez o livro Hora Certa do Emmanuel, do Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Como eu já disse, é um livro rápido de 20 capítulos e que nos ajudará a compreender as situações do nosso dia a dia, nos dando conforto, nos dando coragem, direcionamento no nosso pensamento, nos ajudando a pensar de acordo com as lições divinas, Então esse é o objetivo da nossa tarefa na tarde de hoje. Lembrando sempre que aqueles que gostarem do conteúdo do canal, se inscrevam, acione o sino de notificações aí e deixem o seu like para que o YouTube possa entender que as pessoas estão gostando desse vídeo e mostrá-lo para mais pessoas que dele necessitam, tá certo? Muito bom? Vamos então à nossa agradável tarefa da tarde de hoje. Então o título de hoje, gente, chama-se Agradece. Uma coisa, tem muita gente que tem me perguntado o que é aquele telescópio vermelho que está ali atrás. Aquele telescópio é uma lembrança do meu paizinho, que eu havia dado esse telescópio para ele, e ele, antes de desencarnar, deixou com um sobrinho meu para que devolvessem para mim. Então eu dei uma arrumada nele, dei uma consertada, tá ali, dá para ver alguns planetas como ele fazia, Mas é uma recordação, digamos assim, carinhosa do meu querido paizinho, Bom, como eu disse, o tema de hoje, aliás, pensando nele, se chama Agradece. Vocês vão entender por quê, O Emmanuel nos trouxe essa linda mensagem sobre o tema do agradecimento, da gente ter gratidão pelas pessoas e pelas coisas que nos fizeram chegar até aqui, Então vamos lá, vamos ver o que o Emmanuel nos diz. Agradece. Referimos-nos ao trabalho quase sempre mentalizando as nossas tarefas imediatas, que se relacionam com os nossos interesses. Isso é compreensível e justo. De permeio temos a faixa disponível de tempo, claramente nosso, que habitualmente despendemos através de entretenimentos diversos, ou movimentos inúteis com total esquecimento do trabalho que exigimos dos outros. Deixa que a tua memória retroceda no tempo, refletindo nos benefícios anônimos que te ensinaram a mobilizar os primeiros passos e agradece. Agradece aos que te carregaram o corpo ainda frágil, aos que se esforçaram junto de ti, para que aprendesses a balbuciar o nome de Deus, aos que te deram as primeiras palavras, aos que, usando tato e carinho, te transmitiram as noções primárias de higiene, aos que te medicaram na hora certa, para que a bronquite ou o sarampo não te dilapidassem as forças nascentes, aos que velaram ao seu lado, noites e noites, a fim de que a febre não te consumisse as energias, aos que te colocaram nos lábios as letras do alfabeto, e aos que te encaminharam para o bem, suscitando-te no coração o respeito à vida. O trabalho que temos para frente, diz o Emmanuel, é essencial prioridade e não deve ser adiado. No entanto,
de quando em quando é importante raciocinar sobre o trabalho que reclamamos dos outros, ou seja, que demos aos outros, né? A fim de aprendermos a agradecer. Então, é realmente uma recordação da importância de nós agradecermos tudo que temos recebido nessa vida, não é mesmo? Então ele começa lá atrás, né, no início, dizendo assim, né? Quando a gente se refere ao trabalho, quase sempre falamos ou mentalizamos ou pensamos nas coisas do dia a dia, né? Aquelas coisas imediatas de nosso interesse que nós temos que fazer. Ele fala, isso é compreensível e justo, né? Afinal, nós estamos num mundo material que nos reclama trabalho para sobrevivência, para ganhar o pão de cada dia, para nutrir a família, né? Para atender às necessidades básicas imediatas da família, dos filhos, enfim, de todos, né? Então, esse trabalho é compreensível e justo, faz parte da existência de alguém que está num corpo carnal como o nosso, que demanda essas necessidades, né? Mas ele diz assim, ó, de permeio, né, entre uma coisa e outra, temos a faixa disponível de tempo claramente nosso, ou seja, nós temos nesse intervalo tempo que são nossos, que nós usamos a nosso bel prazer, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo, de acordo com o nosso interesse. Que ele diz que habitualmente despendemos através de entretenimentos diversos, que também é razoável você ter um tempo para descansar a cabeça, descansar o corpo, né? Ou movimentos inúteis, ou uma coisa que você faz inutilmente, digamos assim, com o tempo, né? Com total esquecimento do trabalho que exigimos dos outros, ou seja, com total abstenção, vamos dizer assim, né, de memória, daquilo que nós demos de trabalho para os outros e que nós damos ainda de trabalho aos outros, né? E é isso que ele quer que a gente raciocine, que a gente pense, né? Então ele fala assim, deixa que a tua memória retroceda no tempo, refletindo nos benefícios anônimos que te ensinaram a mobilizar os primeiros passos e agradece. Então volta lá atrás, tenta voltar, tenta fazer um exercício de memória desde quando você nasceu, mais longe que você consiga pensar, na tua mãe, no teu pai, ou alguém que te criou, uma mãe, uma madrasta, um padrasto, um avô, uma avó, uma tia, seja quem seja que tenha cuidado de você na tua infância, lembra-se deles, né? Lembra-se deles, retroceda a sua memória e agradece, né? Então ele diz, agradecer o quê? Agradece aos que te carregaram o corpo ainda frágil. Porque, gente, nós quando nascemos, diferentemente de alguns animais, nós somos completamente dependentes de alguém. Se alguém deixar a gente no berço lá, a gente morre de fome e de sede. A criança quando nasce e até atingir uma certa idade, sei lá, 7, 8 anos, é totalmente dependente de alguém para cuidar, para fazer de tudo, né? Para dar alimentação. Então, quem foi que nos deu alimentação? Quem foi que nos cuidou, carregou no colo, né? Teve toda a atenção conosco quando nós ainda éramos um bebê recém-nascido, né? Ou reencarnadamente nascido, né? Então, aos que te esforçaram junto de ti, aqui começa uma listinha para nós, né? Aos que te esforçaram junto de ti para que aprendesses a balbuciar o nome de Deus. Então recorda as primeiras preces que tua mãe, teu pai ou quem te criou te ensinou a fazer. O Pai Nosso, a Ave Maria, né? O Santo Ângelo, as orações que a gente aprende com os nossos pais quando criança, né? Então aqueles que nos ensinaram as primeiras ideias da grandiosidade de Deus, né? A agradecer a Deus antes de dormir, né? A agradecer a Deus quando acordamos, né? Refletir um pouquinho, nem que seja por alguns minutos, que nós devemos
tudo, praticamente tudo a Deus, né? E ele continua assim: aos que te deram as primeiras palavras. Então aqui incluem os professores, né? Que nos ensinaram as primeiras letras, nos ensinaram a escrever. Quantos professores anônimos para nós hoje passaram na nossa vida nos ensinando o português, a matemáticas, né? As ciências, a história, a geografia, vocês se lembram? Então são todas criaturas abnegadas que muitas vezes com muita dificuldade nas suas próprias casas saíram de lá e foram ensinar as primeiras letras. Eu lembro recentemente, minha mãe estava me contando, minha mãe é professora, que pegava aqui o bondinho aqui em Pinda, ia até Campos do Jordão, depois pegava uma charrete para ir até Santo Antônio do Pinhal para dar aula numa escola pública. E chegava ainda lá, o dono da fazenda onde ficava a charrete levava ela a cavalo para dar aula para as crianças, né? Então, olha só o esforço que uma professora fazia para dar aula para, sei lá, 10, 20, 30 crianças, eu não sei, né? E ela contou com a maior naturalidade, que fazia isso com o maior prazer. Fizesse frio, tivesse chovendo ou não, fazia todo esse trajeto. Aí dormia lá em Santo Antônio de Pinhal, passava a semana inteira lá. Depois, no fim de semana, voltava tudo de novo, pegava o bondinho de volta para Pinda e tudo mais, né? Então, é praticamente um trabalho sacrificial, né, que as professoras tiveram conosco, né? E Emmanuel continua, né? Também aqueles que, usando tato e carinho, te transmitiram as noções primárias de higiene. Então, aqueles que nos ensinaram a cuidar do nosso corpo, a tomar banho, escovar o dente, né? A gente não fala para o nosso filho: filho, vai escovar o dente, não esqueça de escovar o dente. Olha, vai tomar banho, não sei o quê. Então, essas noções básicas exigiram de alguém um cuidado para conosco, que muitas vezes agora nós achamos que foi automático, mas não teve nada de automático nisso, né? Ele continua: aos que te medicaram na hora certa para que a bronquite ou o sarampo não te dilapidassem as forças nascentes. São as doenças infantis que todos nós tivemos e temos, ainda as crianças têm. Muitas agora estão erradicadas, né? A poliomielite, por exemplo, mas assim mesmo ainda existem essas doenças, né? Sarampo e tal, bronquite e tal, que às vezes acomete as crianças, e estão lá os pais que levam no médico, levam no posto de saúde, corre com a criança à noite, às vezes para um hospital, para um pronto-socorro, né? Para que o médico possa atendê-lo. Nós éramos seres o quê? Inertes, não podíamos fazer nada, não conhecíamos medicina, tínhamos 4, 5 anos, 3 anos de idade. Se nossos pais não nos acudissem, quem queria acudir, né? Então ele fala assim: também aos que velaram ao teu lado noites e noites a fim de que a febre não te consumisse as energias. Então eu me lembro muitas vezes, às vezes dos meus próprios filhos, que minha esposa ficava lá cuidando deles a noite inteira, pondo termômetro, dando banho para que a febre não subisse, não podia dar muito antitérmico, porque poderia fazer mal, tinha uma dose lá de 6 em 6 horas. Então, essas criaturas, gente, fizeram um esforço, um sacrifício pessoal para nós existirmos e chegarmos aqui aonde nós estamos hoje, né? E ele continua dizendo ainda: aos que te colocaram nos lábios as letras do alfabeto, e aos que te encaminharam para o bem, suscitando-te no coração o respeito à vida. Então nós já falamos dos professores, mas tem muitas crianças que também são ensinadas pelos próprios pais, em casa, aprendem o alfabeto, né? Ou às vezes até mais de uma língua em casa, né? Tudo isso encaminhando a criatura, né? Plantando no coração daquela criatura uma sementinha no campo do bem, para que respeite a vida, que respeite a Deus, né? Então, gente, a lista é infindável. Nós poderíamos ficar aqui falando a tarde inteira
sobre situações inúmeras que nós já nos esquecemos, mas que nos trouxeram até aqui através do trabalho infatigável de pessoas queridas que nos ajudaram a chegar até onde chegamos, tá certo? Então nós temos que parar de tempo em tempo, como ele diz, e agradecer essas pessoas, agradecer a Deus tê-las colocado no nosso caminho. E finalizando, né, ele diz assim: o trabalho que temos pela frente é de essencial prioridade e não deve ser adiado. Claro, nós não vamos ficar parados no tempo só pensando no passado. Nós temos que olhar para frente e pensar no trabalho que nos compete fazer, seja o trabalho profissional, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho no campo do bem ou na instituição onde a gente auxilia, não importa, nós temos que olhar para frente e continuar trabalhando, né? No entanto, de quando em quando, ou seja, de tempo em tempo, é importante raciocinar sobre o trabalho que reclamamos dos outros, que demos aos outros, a fim de aprendermos a agradecer. Por isso a mensagem se chama Agradece. E eu, com muito carinho, lembro de meus pais, meu paizinho, minha mãezinha, que fizeram tudo isso que está aí, e vocês seguramente terão também essas lembranças de pessoas queridas que te auxiliaram, que os auxiliaram para que pudessem se tornar adultos e pessoas do bem e responsáveis como são. Então, gastemos, né, entre aspas, despendamos 1 minuto de tempo em tempo para agradecer essas criaturas, que faz parte da vida humana a gratidão. A gratidão, mais tarde a ciência vai revelar isso, melhora o nosso organismo, melhora o nosso psiquismo, melhora a nossa situação espiritual, se reflete em eflúvios ou vibrações positivas no nosso corpo. Nós já falamos aqui sobre a mente, mas a mente tem um poder irradiador fantástico, imensurável, que a ciência ainda está por revelar, tá certo? Através de equações físicos, químicos, matemáticas, mas quando nós mobilizamos a nossa energia para o bem e quando nós temos gratidão no nosso coração, aquilo se reflete em nós, em melhor vibração psíquica, em melhor harmonia íntima, harmonizando os nossos centros de força, os centros motores, os centros psíquicos, os centros endócrinos, todos os centros de força do corpo. As células ganham nova energia, nós com isso evitamos doenças, melhoramos a nossa capacidade imunológica. A gratidão, gente, é um remédio, é um santo remédio que está disponível a todos nós, dado pela divina providência. E ela funciona mesmo. Né? A ciência já está começando a chegar nisso já. Pessoas que têm gratidão pela vida, que têm fraternidade, têm uma vida melhor, dormem melhor, têm menos depressão. Então está cheio de exemplos aí já que a ciência já está vislumbrando e entendendo qual é a importância para a nossa vida da gratidão. Né? É muito importante, gente. Tá bom? Então tá bom. Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus. Esse era o nosso vídeo dessa semana. Assistam e, como eu disse, se gostarem, compartilhem com os amigos, né? Deixem o seu like aí no YouTube, se inscrevam, aqueles que não estão inscritos, acione o sino de notificação para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas e com isso a gente poder atingir um público maior, que é para ajudar essas pessoas, que na verdade esse é o nosso único e total interesse ao publicarmos esses vídeos aqui. Tá bom, minha gente? Mais uma vez, um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.